Boneless. Como é que a gente começou essa parada aí, Rafael? Na verdade nós tínhamos acho que 6 ou 7 músicas para definir qual que nós íamos começar a trabalhar esse ano passado, né? E aí a Boneless acho que foi uma das últimas que entraram na pré-produção. O processo todo de Boneless, né, ele iniciou, então eu lembro de ter lido ou visto algum artista nacional falando que tinha o ciclo fértil dele em determinados meses do ano, assim, ele engravidava. Sério? Sim. Então era mais ou menos isso, tem determinados momentos assim que o cara tá mais perto da sua criatividade, assim. Então foi um desses dias assim, eu tava compondo um monte de coisas, não exatamente Boneless, já tinha feito outros sons na sequência, assim, e eu tava achando aquilo meio parecido às coisas que eu estava fazendo até aquele momento. Até ter um instrumental dela era uma música legal, o Juliano trouxe os arranjos de guitarra dela, o Renato criou as baterias. Mas eu acho que a grande diferença da música mesmo foi quando o Tom colocou a linha vocal dela. Ficou realmente muito diferente de tudo que a gente tinha feito até então. Ficou totalmente diferente do que eu imaginei para a música. E eu acho que isso deu um up muito grande na música, tanto que ela acabou virando a música que nós escolhemos para trabalhar. Eu dificilmente faço isso, de ir compor com um propósito. Para mim acontece meio ao contrário, assim. Vem alguma coisa e eu desenvolvo em cima. Então eu queria fazer algo diferente do que eu estava fazendo até o momento. Então, vou fazer uma coisa mais arrastada, né? Coisa mais groove, assim. Aí eu testei algumas coisas e veio aquele riff mais groovado da intro de Boneless mesmo. Na época, antes das músicas tomarem forma, assim, a gente dava uns apelidos meio nada a ver, assim. Essa se chamava Goiabinha. Goiabinha. E esse nome é claro, né? Todas as demos chamavam Goiabinha. E então eu estruturei mais ou menos a ideia, né, da música. Aí depois, como a gente costuma fazer no edição, todo mundo aprecia aquilo, todo mundo dá a sugestão, etc. E aí daquilo, aí a gente já passou pro Renato, que é mais ou menos assim que funciona, né? Passa pro Renato, o Renato já ouve, geralmente já vem com umas ideias na hora, assim, e foi mais ou menos como surgiu. Eu acho que outra coisa que também fez a música crescer muito foi quando nós descobrimos que íamos gravar lá no Audiporto, que aí eu tive a ideia de, cara, vamos fazer arranjo de corda com corda de verdade. Aí vamos chamar o Vini para ele criar arranjo de piano, chamar pessoal para gravar cello, violino, viola. Como sempre, assim, nas minhas participações na edição Red, e elas vêm de um bom tempo já. Tem gente que nem estava na banda, que está aqui nesse local, nesse momento, eu estou falando na cara. Os caras não estavam na banda ainda e eu já gravava para a edição Red. Mas sempre traz uma coisa assim de um desafio muito grande, sabe? O primeiro desafio foi, cara, grava para nós. E eu, puta, e agora? Como é que eu faço teclado para metalcore? Eu não sabia. Isso foi em 2010 e eu não sabia. Eu era um tecladista de rock progressivo que tocava com metal progressivo, muito metal progressivo, mas que nunca tinha feito algo tão incisivamente agressivo, né? Com todo o lance do breakdown e do vocal mais rasgado. Tá? E dessa vez a novidade, o desafio na verdade foi não em como eu me inseri na coisa, mas o desafio foi, cara, arranja um quarteto, era um trio na verdade, mas depois virou um quarteto, ou era um quarteto, virou um trio. Arranja um quarteto de cordas pra nós. E eu, tá, mas eu sou um tecladista. Não, mas acho que tu consegue, não sei, acho que tu tem a manha, eu sou um tecladista. Não sei se eu tenho a manha, na verdade. O que aconteceu foi que eu bolei mais ou menos um arranjo que eu imaginaria para teclado, mas com toda a preocupação de quais instrumentos seriam gravados, qual seria o alcance de cada um, né? De que nota até que nota vai um violino, por exemplo. Tá, tudo isso tinha que entrar na conta.
e ser considerado na hora de bolar esse arranjo, assim. E foi muito legal, foi a primeira vez que nós gravamos com cordas de verdade, né? De verdade, primeira vez. Então eu acho que isso foi um marco pra nós, assim. A gente, nessas demos, a gente procurou trazer elementos diferentes dos álbuns anteriores da banda. A banda passou a soar um pouco mais melódica, mas também num sentido de versatilidade, né? Quando a gente levou essas músicas pro Renato Osório, que foi quem produziu, o que chamou a atenção do Renato, e nossa também, ao ouvir todas as demos ali com ele, foi que a Boneless, ela meio que sintetizou tudo que a gente fez. Todas as outras, né? Todas as outras músicas, ela também carrega coisa de outras fases da banda, e eu acho que ela também dá um certo start, assim, num tipo de composição que a banda ainda não tinha feito antes, né? Com várias dinâmicas, com várias cores, digamos assim, ao longo do som, né? É legal porque o Juliano mandou um demo de umas 6 músicas, eu acho, e eu chegava no estúdio e geralmente eu ouvia elas 1 ou 2 vezes e sentava e gravava. Porque a minha ideia era pegar a minha primeira impressão da música e registrar ela. E Boneless é uma música que a primeira impressão que eu tive dela foi o arranjo que eu gravei. Tanto é que na produção não acabou mudando nada, mas na bateria ficou praticamente às vezes eu fico nasceu. Puto com o Renato por causa disso, que parece que ele faz qualquer coisa, mas não, ele realmente capta ali o momento do riff. Eu fico o dia inteiro fazendo o riff, o negócio, aí ele vem escutar, tá, e grava e vai assim, sacou? E ficou, então ele ficou e ela ótimo. desde o começo, eu acho que ela foi a música escolhida, assim, tipo, vamos gravar essa primeiro. A gente tinha umas 2 ou 3 que a gente tava em dúvida, né? Mas a Boneless, que era a Goiabina, desde o começo foi uma das mais bem estruturadas, assim. Ela quase nasceu pronta, até que o Rafael pegou e teve a ideia, e se a gente botar cordas, se botar piano, aí falaram, tá, vamos mandar pro Vini e o Vini faz o arranjo. E aí o Vini foi lá e fez aquele ponto arranjo e ficou magnífico. Eu tinha informação de que tinha um piano, um Steinway no estúdio, um piano de 500 mil reais, e ninguém tinha me dito muito claramente assim, não, quem sabe tu grava o piano. Até onde eu lembro, eu mesmo sugeri, não, quem sabe eu gravo o piano, porque assim eu me inseria na gravação, né, senão eu não ia tocar nada, eu só ia entregar umas partituras para os caras que iam executar, e eu me garantia também, no mínimo nas fotos, senão no encaixe da coisa, o Juliano tá rindo ali agora, né, mas foi estratégico, assim, se eu não fizer isso, eu corro o risco de não aparecer. Então eu garanti uma gravação de piano. Ele é até bem, acredito que ele seja bem tímido, assim, não um piano, super piano, não, é um piano bem cachorro mesmo, sabe? Só pra entrar na gravação e garantir o crédito, assim, de músico, não de arranjador, sabe? E falando a respeito da voz, eu acredito que foi uma música também que ela já me veio ao ouvir o instrumental, mesmo quando o Juliano mostrou pra gente, assim, só a guitarra, de que precisaria de mim fazer várias vozes, né? Como se eu tivesse que me multiplicar ali, ser vários vocalistas, porque a música ia para alguns ambientes que o It's Alright nunca tinha ido. Então eu teria que fazer algumas coisas ali que eu nunca tinha feito, né? E que era algo que a gente sempre falava também, que tu tem uma grande versatilidade vocal e nós nunca trabalhamos nisso, nós sempre acabamos focado em fazer uma coisa mais metal, assim, mais padrão. Mais reta, né? Então
é realmente o que tu falou, um start de pegar e fazer uma coisa diferente de tudo que a gente fez até então. Exatamente, a gente também estava em quarteto nesse período, Exato, né? exato. A gente não tinha baixista, então o Juliano gravou os baixos, compôs o baixo, o Rafael também trabalhou em vários baixos aí nessas músicas. E foi uma atmosfera diferente, a gente estava num período também de finalização da construção do nosso estúdio, então a gente estava bastante unido para conseguir colocar essas novas ideias assim, sem nenhuma pressão, né? Por mais que a gente tenha a Roman Roads, né, a gente não teve nenhum tipo de pressão criativa, né? Que eu acho isso é bastante importante, assim. Veio lá por baixo. Bora! É aqui, ó, no início da frase. Esqueci o nome. Rafael. Viu, Rafa? Aqui, ó. Fazer Isso, é uma voz outra que voz. fica tipo como se fosse um backing. E a respeito da letra de Boneless, eu fiz ela muito pelo título, acho que o nome Boneless já me veio na cabeça, né? Até estava assistindo aquela série Vikings, né, do History Channel lá, e tem o Ivar the Boneless, né, que seria o Ivar, o desossado, que foi um grande líder assim, da época medieval. Mas quando eu fui fazer a letra, eu fui tentando entrar nesse ambiente medieval, mas trazendo uma situação moderna, que é a situação do bullying, né? Às vezes a gente acaba subestimando muito as pessoas, às vezes a pessoa mostra alguma fraqueza, mas nessa fraqueza ela também pode carregar uma coisa bastante forte, né? Então acho que a música, tanto a linha de voz quanto a letra, tem uma força muito grande. E acho que tudo que o Vini fez também em termos de arranjo colaborou com esse clima meio medieval, moderno, assim, que a gente conseguiu unir esses dois mundos nesse som. Todo o processo criativo de produção e lançamento desse single tem a participação da Roman Roads, que é a gravadora, né? Então contou também com todo um período de pré-produção da música, pré-produção vocal, né? Com os profissionais, certamente o Tom e o Rafael já comentaram, Yuri Sanson na pré-produção da voz, e o Renato Osório, produção artística musical da música como um todo. Então ela foi nascendo, foi sendo trabalhada, a captação de bateria, voz, piano e cordas foi feito no estúdio Audioporto aqui em Porto Alegre, e a gente chegou a um resultado realmente muito bom. E aí terminando com a excelente mix do Benhur Lima, e aí como a gente viu o tamanho que aquilo estava tomando, assim, a grandeza, né? Aquilo, a gente, bom, a gente precisa fazer alguma coisa que fique de acordo. Então a gente resolveu dar aquele passo a mais, assim, que foi fazer a master no Fascination Street, que é o estúdio lá do Jens Bogen, que realmente o cara é um mestre mesmo, ele faz trampo para muitas bandas mainstream, som pesado. Então a gente resolveu matar no peito isso aí, para deixar toda a produção do nível que a gente realmente queria, né, dar aquele passo a mais. Então, contou com o esforço de todo mundo envolvido aí, e o resultado ficou realmente muito bom. A gente criou um problema agora, porque como vai ser o próximo passo? Não tem como lançar algo numa qualidade superior a essa. Então a gente vai ter que se obrigar a sempre fazer um nível... A gente subiu a régua, né? A gente contou com 2 produtores, né, nesse som. Um produtor geral, que foi o Renato Osório, e um produtor vocal, que foi o Yuri Sanson, que já tinha trabalhado com a gente no Líder The Glide, né? Eu posso falar mais da produção vocal. Acredito que o Yuri foi bastante importante nesse sentido de tirar essas vozes que a gente comentou, que a gente precisaria colocar nesse som, que o som pedia, né? Muito também da criação de backing vocals passou pelo Yuri, né? Todos os backing vocals dessa música fui eu que fiz.
foi um trabalho assim bastante intenso, mas eu acredito que o Yuri, no momento da gravação, foi fundamental. Não adiantaria só ele participar na pré e não chegar lá na hora, no audioporto, naquele estúdio gigantesco lá, e ele não tá junto, orientando, guiando, né? Porque ele participou realmente assim desse processo vocal desde o início, né? E o Osório... Pra mim sempre foi muito difícil trabalhar com produtores, por eu também já ter produzido muita coisa. Todos os discos da banda até então eu acabei produzindo de alguma maneira. Mas, cara, não tem nem o que falar. Não só um músico de altíssimo nível brasileiro, Sim. sabe? Mas é um grande produtor, é muito fácil trabalhar com ele. E ele sabe como extrair melhor tudo que a gente pensa, ele sabe como captar de uma maneira melhor, desde timbre até arranjos. E eu acho que uma das coisas que me chocou muito nesse processo todo foi ouvir os arranjos de cordas que o Vini fez, que pra mim foi impressionante. Não foi de primeira, não foi uma coisa assim que eu ouvi, nossa, agora tô tendo uma puta de uma ideia aqui, é só botar isso aqui no MIDI, extrair uma partitura, mandar pros caras e tá feito. Deu um bom trabalho, eu tive sérias dúvidas assim de se aquilo era às vezes até correto, né? Daqui a pouco, sei lá, mandava pros caras que iam gravar as cordas assim, disse, não, mas qual as ideias desse cara? Claramente um tecladista fazendo arranjos de cordas, assim. E felizmente não foi o que aconteceu, mas também não foi assim, né, um parto fácil, assim. Deu trabalho, eu tive que me debruçar em cima daquilo para bolar um jeito de fazer uma coisa que eu tivesse confiança, assim, que eu poderia apresentar pra banda primeiro, e depois a banda apresentar pros caras que iam executar, né, como é que é o nome dele? O carinha lá que foi comigo com o Tom... Ariel Policarpo. E aí o Ariel foi lá em casa e disse, não, pô, legal, não sei o que, gostei disso aqui, mas quem sabe fazemos assim um pouquinho. Aí a gente foi ajustando as coisas para adequar a realidade das pessoas que iam efetivamente tocar o arranjo. E é uma coisa muito... O metal tem uma coisa meio ingrata, de que tudo é muito no talo, tudo é com a dinâmica lá em cima. E a gente tentou trabalhar com diferentes dinâmicas. E todos os arranjos de cordas, e piano, e arranjos de guitarra, a gente conseguiu ter essa variação dinâmica que a gente queria e é difícil de conseguir no metal. E aí a gente contou também com o Ben-Hur fazendo a mix. Exatamente, Ben-Hur Lima. Ben-Hur Lima, que era baixista do Ibra, agora toca no Keep Them Blind, né? Keep Them Blind. Também é grande produtor também, faz umas mix incríveis. E, cara, acho que teve uma ou duas mix que ele fez. Não teve nada pra mexer de mix. Pouquíssimas coisas pra arrumar. A gente ainda contou com o mix review do Jens Bogren também, lá no Fascination Street, lá na Suécia. E também 2, 3 coisinhas ali pra ajeitar. E depois o processo de masterização, né? Ficou uma cavalice. Espero que vocês curtam. Esperamos que gostem tanto quanto nós gostamos. Então, basicamente é isso, né? É uma música que realmente tomou bastante tempo de pré-produção e produção, mas o resultado também é proporcional a essa espera e a esse cuidado, né? Então é o nosso novo single escolhido e que em breve vai estar disponível para todo mundo. Valeu. Acho que é isso. Isso aí, né? Obrigado, Tom. Foi um prazer. Esse foi Tom Zinski.